Boa noite a todos. Estamos no terceiro capítulo desta série. Semana que vem é o último capítulo dessa série, então quem ainda tem vontade de mandar alguma pergunta para a gente, é a última semana que a gente vai estar trabalhando nessa série. E nós começamos no terceiro domingo antes desse, a falar um pouquinho sobre o Criador, um pouquinho sobre a injustiça, que o nosso mundo é carregado de injustiças, e um pouquinho sobre nós mesmos. E no primeiro dia nós contamos uma história em especial carregada de injustiça, que se você não esteve aqui, não teve a oportunidade de assistir, as mensagens estão no site da capela, só você acessar lá, todas as mensagens, no meio da semana mais ou menos, elas vão para o site. E aí no segundo dia, domingo passado, nós falamos um pouco mais sobre o Criador. Nós gastamos um pouco mais de tempo falando sobre Deus, e sobre a criação, e sobre a possibilidade que Deus deu para cada um de nós, de amá-lo ou não amá-lo. Semana passada eu não toquei na palavra livre-arbítrio, nessas palavras que a gente sempre está pensando nisso. Não usei essas palavras, mas era disso que nós estávamos falando. Deus criou a humanidade para que ele fosse amado pela humanidade. Eu até falei na semana passada, se a gente pudesse se colocar na posição de Deus, eu vou criar alguém com qual objetivo, eu estou bem, está cheio de coisa bacana ao meu lado, se eu vou criar um novo planeta, uns humanos, uns seres, para que eu vou criar isso? Para que não seja para ser amado. Então nós somos criados para amar a Deus, mas Deus, como é muito sábio, Ele deu-nos a possibilidade de não amá-lo, porque não tem graça você ser amado se você é obrigado a amar. Na verdade, é só você pensar num filho seu, numa esposa. Você não quer que a sua esposa te ame porque ela não tem opção. Você quer que ela te ame porque ela tem opção e ela resolve te amar. Então, por isso que Deus nos criou e nos deu essa possibilidade de não amá-lo. E por isso, ali no Éden foi feita já uma escolha de não amar a Deus, de desobedecer a Deus. O homem escolheu a maldade. Na árvore do bem e do mal, ele escolheu o mal e seguiu o seu caminho sozinho. Foi disso que nós falamos semana passada. Hoje, nós vamos focar na nossa parte nessa série, nessa história. O que cabe a mim? Qual é a minha parte nisso tudo? Eu entendi um pouco do Criador, semana que vem nós vamos nos aprofundar um pouco mais na questão da injustiça. Hoje nós vamos falar sobre mim, sobre você, sobre nós, sobre a humanidade. E eu queria começar falando um pouquinho só sobre mim mesmo, Paulo. Já passei por diversas coisas na minha vida, mas eu estava me lembrando essa semana de um período da minha vida onde foi muito sofrido, foi muito difícil, que foi no comecinho dessa igreja aqui. Nós passamos por uma luta muito grande, mas muito grande mesmo, espiritual, física, e essa luta tirava o sono da gente, essas dificuldades, parecia mesmo para a gente, que era o inimigo tentando destruir esse projeto antes dele começar mesmo. Foi uma luta muito grande, todos que estavam aqui no começo viveram isso. E no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade, no meio dessa dor terrível, eu me ajoelhava para orar e falava: Deus, qual o caminho? Para onde que a gente vai? Para cá ou para lá? Será que para tudo? Será que a gente recomeça? O que a gente faz? E as minhas orações iam aumentando a proporção, assim: Deus, eu preciso de um sinal. Deus, eu preciso que o Senhor seja claro. O que eu devo fazer, direita ou esquerda? Faz um milagre, Deus. E aí você começa, eu não sei se vocês já passaram por períodos assim, aí você começa a fazer uns desafios assim, meio estranhos com Deus. Fala assim: Deus, então fazer o seguinte, se amanhã chover é para eu ir para esse lado, se não chover é um sinal que é para eu ir para esse... Vocês já passaram por isso ou só eu que sou assim, Ninguém mais é assim. Não, eu sou assim. E aí comecei com esse tipo de oração. Não, então Deus, eu preciso de um sinal claro. Então se passar um carro vermelho, sei lá, a gente começa a inventar coisas, Eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso. Tem uma fase que você também vai para a Bíblia, Você fala assim: Deus, me dá uma passagem na Bíblia. E eu me lembro de uma história que meu pai contava quando eu era criança, assim, ele pregando, Ele falava assim que uma pessoa fez isso, aí ela abriu a Bíblia aleatoriamente, estava escrito lá: e Judas foi e enforcou-se. Aí falou: não, senhor, não era bem isso, peraí, deixa eu abrir de novo. Aí abriu de novo: vai e faça o mesmo.
Mas a gente tenta, né? Às vezes a gente abre, você sabe mais ou menos onde está os salmos, assim, né, no meio da Bíblia, você fala, não, eu vou abrir aleatoriamente, e você tenta encontrar alguma coisa que fale com você, que te dê alguma direção. Pelas risadas, eu acho que não é só comigo que acontece isso, né? A gente fica carente, e isso eu estou brincando um pouco, mas é muito honesto da nossa parte. Nós queremos um sinal de Deus, nós queremos um milagre, nós queremos que Deus mande um anjo, que apareça no nosso quarto, no meio da noite, nós clamamos, imploramos a Deus que Ele se mostre para nós claramente. Essas são as nossas orações e as nossas necessidades. Mas eu queria fazer uma reflexão hoje, também pensando de um outro ponto de vista. Por que será que Deus não age assim com a gente hoje? Por que Ele não manda um anjo na nossa frente, ou um sinal claro, ou uma nuvem que a gente possa seguir, ou escreva no céu, né? Por que Deus não faz isso nos nossos dias? É sobre isso que nós vamos falar, porque disso depende algumas decisões que nós vamos tomar daqui para frente. Depende das nossas orações, depende de como que nós vamos encarar os nossos desafios. Então eu quero me aprofundar um pouquinho nisso hoje, e lógico, eu preciso começar lá no Velho Testamento, no começo, voltar um pouquinho lá na história da humanidade, na nossa história, para que a gente possa entender isso. E Deus também, uma coisa que eu acho interessante, é que Deus, quando Ele nos criou, como Ele deu essa opção nas nossas mãos de escolher segui-lo ou não segui-lo, o bem ou o mal, obediência ou desobediência, como Ele deu isso nas nossas mãos, talvez alguns se assustem com o que eu vou falar, mas Deus não sabia exatamente o que a gente ia fazer. Percebe? Claro que eu sei que na cabeça de alguns pode parecer confuso isso, mas Deus conhece tudo, conhece o presente, o futuro e tal. Ele pode conhecer. Eu falei na semana passada aqui que Deus é um presente contínuo. Deus é o próprio presente absoluto. Eu acredito que Ele não fica viajando no tempo, agora eu vou ver o que vai dar isso aqui, aí eu volto para cá. Não faz sentido isso para uma pessoa que é eterna. É outra noção de tempo diferente da nossa. Então, eu acredito que Deus ficava observando a gente para ver o que a gente ia fazer com as nossas decisões. E uma passagenzinha que eu quero começar lendo para vocês aqui, demonstra isso claramente. Claramente. Está lá em Gênesis, no capítulo 6. A gente vai projetar no telão, se você não trouxe a sua Bíblia. Mas isso fica muito, muito, muito claro aqui, que Deus faz isso com a gente, que Deus estava querendo saber para onde que ia dar a opção que Ele tinha dado para nós de seguir o bem ou o mal, obedecer ou não obedecer. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Bom, resumidamente, Deus criou o homem, o homem desobedeceu, aí seguiu, e aí começou a entrar uma maldade, assassinatos e tudo, e a coisa foi piorando. Em Gênesis, já no capítulo 6, não é lá no final do capítulo, nem no outro livro, nem no Apocalipse, é em Gênesis 6, olha o que Deus falou. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Olha, você já tinha observado isso? Deus chegou num ponto dele olhar tanta maldade, e Ele falou, puxa, eu acho que eu devia ter feito de outro jeito. Como eu falei semana passada, talvez eu devia ter criado só cachorrinho, que aí eles iam me amar de qualquer jeito. Ou então, uns bonecos, né? Você aperta um botão e ele fala, te amo. Eu dei essa opção, olha só o caminho, para que caminho está indo a humanidade. Só maldade, sempre e somente para o mal era a inclinação do homem. Deus chegou a se arrepender de ter feito o homem, e isso cortou-lhe o coração. Olha como revela também quem é Deus. Pensou? Deus, Criador do mundo, ferido no seu coração pelo rumo que as coisas estavam tomando entre nós. Quer dizer, Deus sofre com a maldade do mundo. Deus sofre junto conosco. Quando o homem resolve optar pelo mal, Deus sofre junto conosco. Bom, um tempo depois disso aqui, algumas centenas de anos depois disso aqui,
Deus experimenta uma nova forma de atuação conosco. Então, ele fez uma experiência ali no Éden, nós escolhemos uma coisa, e aí, um tempo depois, Deus fala, bom, eu vou tentar uma coisa um pouco diferente. Mais ou menos o que nós pedimos hoje para Deus. Deus falou assim, não, eu vou tentar ser mais presente e fazer milagres e agir no meio do povo. Quem sabe isso atrai o coração do homem para mim. Então, Deus escolheu um homem chamado Moisés, que nós falamos dele um pouquinho aqui semana passada também. E aí ele falou assim, eu vou escolher Moisés, tinha aquela questão lá do Egito, do povo escravizado no Egito. Ele levantou Moisés e falou assim, não, Moisés, eu preciso que você liberte o meu povo do Egito, e eu vou ser com você, eu vou fazer sinais, eu vou fazer milagres no povo, porque provavelmente com isso, eles vão me amar. Não é assim que a gente acredita? Não é assim que eu e você pensamos? Se Deus fizesse um milagre, se Deus abrisse aquela porta, se Deus aparecesse, se colocasse um anjo, nós creríamos, certo? Bom, vamos ver se isso deu certo. Essa passagem está lá em Êxodo, capítulo 14. Vocês conhecem a história de Moisés, tirou o povo do Egito, teve as pragas, etc. Aí o povo saiu, e aí numa certa hora, quando eles chegaram em frente ao mar, o faraó já estava vindo com o exército, tinha se arrependido, queria pegá-los de novo para trazer de volta como escravos para o Egito. Bom, nessa hora, Deus faz o inesperado. Não é isso que a gente busca? Deus fala assim, bom, eles estão encurralados na frente do mar, o exército está vindo atrás deles, o que eu vou fazer? Vou fazer o inesperado. Aí começou a soprar um vento muito forte, um vento muito forte, um vento muito forte, as águas começaram a se mexer, levantaram um paredão na frente do povo. Antes que eu leia, alguém aqui já viu o mar abrir alguma vez? Eu não posso levantar a mão. Não, né? Eu imagino que eles ficaram, inclusive, assustados com o tamanho do poder de Deus, com o milagre que Deus estava fazendo. Em Êxodo 14, 29 diz o seguinte, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia, porque a hora que os egípcios entraram, o mar fechou e eles foram tragados e morreram. E o povo de Deus viu isso acontecendo ali, ao vivo, na frente deles, aquele milagre. Versículo 31, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Bacana, né? Vamos dar uma salva de palmas? Muito legal, muito bacana. Eles precisavam urgentemente do milagre, Deus fez o milagre, o que aconteceu? Eles viram o poder de Deus e colocaram em Deus a sua confiança. E o capítulo seguinte, o 15, eles celebram e cantam o capítulo inteiro. Vou ler um versículo aqui, eles cantando cânticos a Deus. Capítulo 15, versículo 2, o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é minha salvação, Ele é o meu Deus, eu o louvarei, Ele é o Deus do meu Pai, eu exultarei. Pronto. Resolvido o problema. Se era milagre que o povo precisava para crer, Deus fez um milagre, o povo creu e estava feliz. E aí nós vamos no capítulo 16, que diz o seguinte, versículo 1, toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram para esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão? Gente, não tinha passado um mês, eram alguns dias, ou talvez um pouco mais de um mês, acho que um mês e meio tinha passado aqui, que eles caminharam dali para o deserto e já estavam todos reclamando, achando melhor que ter ficado no Egito e ter morrido, porque não tinha comida. O que Deus fez? Puxa vida, comida. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. Alguém aqui já viu? Não. Deus não precisava de tanto milagre. Chover pão do céu, você imagina. Está andando e cai uma coisa pronta para você comer.
É assim que Deus fez, caiu do céu. E tinha mais, não foi uma vez só. Olha lá, Deus disse: o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Percebe que Deus está sondando para ver como que nós vamos reagir? Eu falo nós, porque isso inclui a humanidade. Somos parte dessa humanidade. Bom, abriu o mar, agora cai comida do céu, não pode mais reclamar, né? Não tem mais como reclamar. Não passou mais alguns capítulos e nós já começamos a reclamar tudo de novo. Tudo de novo. Ah, mas não tem água, ah, mas não tem isso aqui, ah, não sei, eu era feliz no Egito, etc, etc, etc. E Deus foi ficando desapontado de novo. E uma coisa interessante é que os sinais, as maravilhas, os milagres não eram suficientes para reforçar a fé daquelas pessoas, porque elas só criam enquanto estavam desfrutando do milagre. É mais ou menos como uma criança. Você dá um presente, ela fica feliz. Passa um tempo, ela já quer outro presente. Então, eles eram bem criancinhas, mas ficavam felizinhos quando tinha presentinho. Se Deus não desse presentinho, eles não amavam a Deus. Esses somos nós. Essa é a humanidade. Deus não podia dar sinal maior, tinha uma nuvem em cima do local onde eles ficavam. A hora que a nuvem parava, eles paravam. A hora que a nuvem seguia, eles seguiam. Pô, se a gente pudesse ter isso, né? Será que nós creríamos mais em Deus? Esses homens dessa época não passaram no teste. E aí foram profetas que Deus enviou, uma série de coisas que Deus foi fazendo, e o homem reprovando e reprovando no teste. Porque quando podia escolher, acaba escolhendo a maldade, a desobediência. Quando Deus não fazia o milagre, eles faziam um outro Deus, um bezerro de ouro para adorar, talvez para fazer ciúmes para Deus, mas era assim que eles agiam. Aí Deus, chegou um momento que ele perdeu a paciência, e aí num gesto de um amor absurdo, porque é assim que Deus perde a paciência, ele falou assim: então tá bom, então vou mandar meu filho aí. Já que sinais, milagres e tudo não estão funcionando, então eu vou mandar meu filho para viver entre vocês. Eu, o Deus encarnado. Aí tem aquela questão da Trindade que a gente não entende muito bem, mas Deus e Jesus são uma mesma pessoa de alguma certa forma e são duas pessoas também. Isso é muito complicado, não é para a nossa mente ainda compreender esse tipo de coisa com clareza. Mas a Bíblia diz que Jesus era o Deus encarnado. Então, Deus pessoalmente desceu aqui na terra para viver entre nós. Porque aí Deus imaginou, assim está resolvido o problema. Né? Conhecendo face a face a Deus, simplesmente eles vão me amar. Porque eu só quero o bem deles. Só quero o bem deles. Não tem contraindicação. A mensagem enviada pelos anjos, a nova mensagem, o evangelho, não tem contraindicação, é só o bem. Então Deus concluiu que assim se faria. Então ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Jesus era uma resposta a essa grande maldade do mundo. Jesus mostrou que Deus é amor, é perdão, é aceitação, é justiça, é respeito. Foi só isso que Jesus mostrou, como Deus era. Jesus foi Deus tendo simpatia de nossas fraquezas. Simpatia, a origem dessa palavra é simpatos, é sofrer com. Era Deus sofrendo junto conosco nas nossas fraquezas, tendo as dores, tendo as decepções que nós temos, as tentações que nós temos. Esse era Deus vivendo entre nós, experimentando um pouco do que é ser limitado como nós somos, experimentando as nossas dores. E Jesus conheceu todas as nossas dores. Jesus conheceu as nossas aflições, os nossos desapontamentos. Jesus conheceu o que era a injustiça do mundo, sofreu, foi vítima da injustiça.
Jesus quebrou todas as barreiras entre nós e Deus. Num dia especial que um discípulo falou assim para Jesus, Filipe, esse discípulo chegou para Jesus, mostra-nos Deus. Jesus falou assim, Filipe, se olhar para mim, você está vendo Deus. Olha para mim. Quem vê a mim, vê ao Pai. Deus é amor, é perdão, é compaixão. Essa é a personalidade de Deus. Jesus quebrou todas essas barreiras. Porque no tempo de Moisés, para os homens se achegarem a Deus, eu não sei se todos vocês sabem, mas era muito complicado. Deus fazia os milagres, mas Deus falava com Moisés, ou com Arão. Deus não falava com o povo diretamente. E depois se criou uma tradição de que assim, só o sumo sacerdote que podia entrar no templo, numa área do Santíssimo, Santo dos Santos, para falar com Deus uma vez por ano. Era assim a comunicação de Deus com os homens. E a coisa era tão complicada que o sumo sacerdote, que era um cara escolhido, selecionado, um cara beirava a perfeição, seguidor de todas as leis, esse cara ainda passava por um ritual de purificação no dia que ele tinha que entrar no Santo dos Santos. E aí, no dia que ele entrava, e ainda amarrava uma cordinha na perna dele e botava uns sininhos na roupa dele, porque se caso ele tivesse algum titubeasse, ou tivesse algum pecado, alguma coisa, diante da glória de Deus, ele ia morrer. Então, eles iam escutar o sininho, silêncio. Aí, um sumo sacerdote puxava o cara de ré, porque ninguém podia entrar lá, só o sumo sacerdote. Era assim que Deus se comunicava com a humanidade. Através de Jesus quebrou todas as barreiras. Agora, todos nós temos acesso a Deus. Através de Jesus, nós falamos diretamente com Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. Mas a injustiça não desapareceu no tempo de Jesus. Ainda valia a regra inicial, porque Deus não pode se contradizer. O homem ainda tinha nas suas mãos a escolha entre o bem e o mal. E em Jesus Cristo, num determinado momento, isso ficou muito evidente, mas muito evidente. E eu estava relendo algumas passagens essa semana, e parei numa cena que eu falei, aqui parece que nós voltamos no símbolo lá no Éden, no jardim do Éden, na árvore do bem e do mal. Porque literalmente foi colocado de um lado Jesus, de outro lado Barrabás. E foi perguntado para a população, quem vocês querem que viva? Quem vocês querem que seja libertado? Jesus ou Barrabás? Barrabás era um criminoso, assassino, ladrão. É o bem ou o mal? É o amor ou a falta de amor? É obedecer e seguir a Deus ou é desobedecer e não seguir a Deus? Qual é a escolha? Parece que estávamos diante de novo da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal e tínhamos de novo a possibilidade de escolher. E o que nós escolhemos? Crucifica Jesus, liberta o mal. E povinho que a gente é, né? Que coisa. E aí Jesus foi crucificado e na sua morte, a natureza convulsionou. Na hora da morte de Jesus, terremoto, diz que túmulos se abriram, o sol se escondeu, ficou noite, a natureza reagiu. Como nós não reagimos, a natureza reagiu e sofreu aquela morte. No Velho Testamento, Deus prova a sua existência através do seu poder, fazendo milagres, sinais. No Novo Testamento, em Jesus, Deus prova a sua existência através do seu amor. Porque Jesus, ali naquela cruz, falou assim, Deus, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles podem escolher, mas estão escolhendo errado de novo, perdoa-lhes. Mas e agora, o que sobrou para nós?
que sobrou para nós? Hoje, século 21, o que sobrou para nós? Não é mais a era dos sinais, das nuvens, do mar abrindo, literalmente, e nem mais a era do Jesus presente fisicamente, que você podia tocar nas vestes dele. O que sobrou para nós? Bom, para nossa sorte, Jesus ressuscitou, ele não ficou naquela cruz. Para nossa sorte, Jesus voltou à vida, provando para todos que ele era o Filho de Deus. E eu disse aqui, no final da mensagem da semana passada, que essa é a grande pergunta que você deveria fazer. Será que Jesus ressuscitou mesmo? Essa é a maior e melhor de todas as perguntas que você pode fazer. Quando você tem dúvidas sobre a Bíblia, sobre Deus, essa é a melhor pergunta. Investigue isso, descubra isso, porque se Jesus ressuscitou, ele não era um cidadão comum. Se Jesus ressuscitou, falou que ia morrer e ressuscitou, ele só podia ser o Filho de Deus. Só podia ser o Filho de Deus. Mas então o que sobrou para nós? Jesus ressuscitou e ele fez um anúncio muito importante. Jesus veio inaugurar uma nova habitação para Deus. Jesus veio inaugurar uma nova habitação para Deus, que é a igreja. Aí muita gente fica arrepiada. Não, peraí. Não. O que eu conheço de igreja por aí, não pode ser. Não. Tem alguma coisa errada. Não, a Bíblia diz, Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Opa! Jesus disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para viver em nós, depois que ele partisse. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, vivo. Uau! Mas e as nossas imperfeições? E como assim, Deus? Você escolheu pessoas mesquinhas, orgulhosas, falsas ou comuns para reviver esse Jesus Cristo, para manter esse Jesus Cristo. O Senhor escolheu como habitação essas pessoas. Sim, mas isso parece loucura. Parece, aos homens parece loucura. Mas Deus diz que usa essas loucuras para enlouquecer os sábios dessa terra. Sim, Deus escolheu a igreja, o corpo de Cristo, para essa nova etapa, depois que Jesus partiu. Sim, Deus escolheu viver em cada um de nós, dentro de cada um de nós, através do seu Espírito. E Jesus diz que esse Espírito nos ajudaria nas nossas fraquezas, que esse Espírito seria o Consolador, que esse Espírito nos ensinaria a orar, a falar com Deus, que esse Espírito intercederia por nós junto a Deus. Mas como assim? Como assim Deus vivendo dentro de mim? Uma parte de Deus vive dentro de mim? É difícil de entender. É difícil de entender. Fisicamente ou metafisicamente é complicado. Eu não tenho condição de explicar isso fora do âmbito espiritual. Eu sei o que eu vivo, eu sei o que eu vejo as pessoas vivendo, mas eu não sei explicar isso cientificamente, não dá para provar isso cientificamente, porque cientificamente você tem que olhar para a prova. Mas eu vou adiantar para vocês, tem um monte de coisa que eu não sei explicar também, que eu não consigo provar. Eu não consigo provar que o amor existe. Alguém consegue provar que o amor existe? Me dá provas de que o amor existe. O máximo que você vai falar assim, lógico que existe, eu tenho um filho, não sei o que eu sinto, mas isso você sente. Explica, mostra. Mas é uma coisa muito grande, é uma sensação. É uma sensação, prova. Então tem um monte de coisa que eu não sei provar também, que eu não consigo ver. Como eu não consigo provar isso aqui cientificamente. Mas é Deus vivendo dentro de nós. E teve um sujeito, chamado Paulo, que ele explica isso de uma forma maravilhosa,
esse Deus vivendo em nós, e nos dá um alerta também, nos dá um alerta muito interessante. Paulo, para quem não conhece a história, eu vou resumir aqui, ele chamava Saulo, depois o nome dele foi mudado para Paulo, um nome muito mais bonito do que o anterior, e Deus... Obrigado, Jane. E ele era um perseguidor de cristãos, ele era um assassino de cristãos, ele botava na cadeia, torturava, tal, porque ele queria acabar com esse negócio de evangelho. E aí um dia ele teve uma experiência pessoal. Ele estava indo para uma cidade com uma carta para poder prender, matar, torturar os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, né? E ele, nesse caminho, uma grande luz, um sinal dos céus veio sobre ele, sobre todas aquelas pessoas que estavam ali, jogou ele no chão, ele ficou cego. E aí uma voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Olha lá como é que está. Aí então o Saulo, na época, então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Sim, quem é que está falando? Porque os guardas, as pessoas que estavam com ele, todos ouviram essa voz junto com ele. Quem és tu, Senhor? Porque só podia estar vindo dos céus. Respondeu o Senhor: sou a Jesus a quem você está perseguindo. Aí Saulo falou: não, peraí. Jesus morreu naquela cruz, já faz algum tempo já, Jesus está morto. Eu não estou perseguindo Jesus, eu estou perseguindo uns seguidores dessa teologia nova, dessa teoria nova, dessa seita. É isso que eu estou perseguindo, não estou perseguindo Jesus. Não. Jesus diria para Saulo: não. Quando você está perseguindo aqueles, meus discípulos, meus seguidores, é a mim que você está perseguindo. Deixando claro que é Jesus vivendo nas pessoas, em nós, no corpo dele. Bom, mas eu queria ler um trechozinho lá de 1 Coríntios 6, que Paulo volta a tocar nisso para explicar isso melhor. Paulo, nesse momento, que ele está dando uma bronca, na verdade, ao pessoal da cidade de Corinto, aos cristãos, está dando uma bronca neles. Mas ele fala assim no versículo 17: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, é Paulo falando de novo dessa mesma coisa que nós estamos falando aqui. Aquele que se une, que recebe a Deus, e recebe a Jesus como seu Salvador, declara Jesus como seu Salvador, acontece alguma coisa, seu espírito, o nosso espírito se une com o Espírito de Deus. De alguma forma é isso que Paulo está falando. Versículo 15, ele tinha falado o seguinte: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? E aí ele fala uma coisa pesada para aquele pessoal que estava brincando com isso. Ele fala uma coisa muito pesada, ele fala assim: tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta, é a palavra que ele usa ali. Ele está falando assim: gente, peraí, nós, vocês, igreja, pessoas, seguidores de Jesus Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Agora eu vou pegar o corpo de Cristo e botar numa cama com uma prostituta, ou então eu vou pegar o corpo de Cristo e envolvê-lo numa tramóia. Eu vou colocar os olhos de Cristo para ver pornografia. Paulo está pegando pesadíssimo, porque ele está literalmente dizendo: Cristo vive em vocês. O Espírito de Deus, o Cristo vive dentro de vocês. E vocês vão usar o seu corpo para isso, para fofoca, para falsidade. É assim que vocês vão usar o Espírito de Deus que está dentro de vocês? Porque quando você vai num lugar, eu não sei se você já reparou, mas quando você vai num lugar, seu corpo vai junto. Já reparou isso? Seu corpo... Você não vai em pensamento. Você pensa, você tem a ideia, mas a hora que você vai, você está levando o seu corpo e junto com você o corpo de Cristo para o lugar que você está indo. Paulo está pegando pesadíssimas aqui. Então, a revelação para os nossos dias, para o século 21, a nossa realidade hoje, entendendo um pouquinho sobre nós, nessa questão Deus, questão justiça e injustiça, nossa época é a época do Espírito, é Deus vivendo dentro de nós. Claro que isso aqui é uma forma mais sutil do que um mar se abrindo à nossa frente. Sem dúvida, tem as vantagens e as desvantagens. Às vezes, o que a gente queria é ver o mar se abrindo mesmo. Tem as suas vantagens e as desvantagens, mas as vantagens são muito maiores do que as desvantagens. Vantagem, agora é de dentro para fora.
que vem o sinal, e não de fora para dentro. É a hora que você consegue acalmar e aquietar todas as outras vozes à sua volta, as vozes do seu passado, as vozes dos seus pais, que talvez não tenham sido bons pais, eu não sei, as vozes dos seus amigos, as vozes da sociedade. A hora que você consegue aquietar tudo isso, você consegue ouvir a voz de Deus, de dentro para fora. Você sente aquilo, você sente a direção. Você não precisa mais hoje memorizar 613 leis, que era como era no tempo de Moisés. Você não precisa memorizar, porque a Bíblia diz que as palavras estão escritas no nosso coração e na nossa mente. Então, quando você precisar de um discernimento, você vai sentir isso. Você pode, às vezes, quando você quer muito fazer uma coisa errada, você vai passar por cima de algumas sensações, mas você vai sentir. Fala, não, isso não está certo. Ah, mas será que não é certo? Não está certo. Ah, mas vai que é só um pouco. A gente faz o que a gente quer, porque o livre-arbítrio não foi embora. A decisão ainda está nas nossas mãos, mas você vai sentir isso quando você tiver o Espírito de Deus vivendo em você. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote para interceder por nós. Jesus quebrou isso. Nós podemos nos ajoelhar no nosso quarto, fechar a porta e falar diretamente com o Criador do universo. Não precisa mais ninguém fazendo isso para você. Você não precisa de um pastor nem de um padre. Se você se ajoelhar, fechar a porta do seu quarto com sinceridade, você vai falar com o seu Criador. Olha quanta vantagem. A Bíblia diz que nós temos um consolador para as nossas dores, para as nossas lutas, para as nossas dificuldades. Eu sei que a primeira coisa que a gente pensa é assim, puxa vida, mas, era melhor, né? Quando Deus fazia aqueles milagres toda hora, Jesus curava todas as pessoas. Não é verdade, Jesus não curou todas as pessoas. Tem vários episódios, tem um especial que Jesus chegou num tanque, lá tinha centenas de pessoas, Jesus foi lá caminhando, curou um e foi embora. Então não é assim que todos foram curados, não. Mas o Espírito vivendo em nós é um consolador. Então quando a gente estiver, às vezes, diante de uma dificuldade, uma dureza, uma doença, alguma coisa assim, nós temos garantido um consolador, coisa que esse povo nunca teve. É só porque nós temos o privilégio de ter o Espírito de Deus morando dentro de nós. Mas puxa vida, então quer dizer que não pode ter mais milagre? Claro que pode. Claro, em nome de Jesus, os milagres continuam acontecendo. Claro, porque se Jesus está vivo em nós, os mesmos milagres que Ele fez, Ele pode fazer no nosso meio. Sim. Mas não se iluda com o que às vezes você ouve por aí, que todas as doenças serão curadas, todos os problemas financeiros serão resolvidos. Não é verdade, nunca foi verdade. Nem no tempo de Jesus não era verdade isso. O próprio Jesus não tinha folga financeira, ele dormia no chão, na rua. Então não é verdade muito do que você ouve por aí. Mas é verdade que você tem um consolador para todas as suas lutas, para todas as suas horas. E sim, Jesus, Deus respondem muitas das nossas orações e às vezes com milagres grandiosos, curas, solução de problemas. Sim, nós vemos isso, vocês veem isso, nós vemos testemunhos aqui muitas vezes. E isso continua acontecendo, mas nós temos o privilégio de ter essa porçãozinha de Deus dentro de nós, Bom, para encerrar, o que isso me ajuda? O que saber isso, que nós estamos na fase do Espírito, e não é a fase nem de Moisés, nem a fase de Jesus presente fisicamente, mas é a fase do Espírito. O Espírito de Deus vivendo em nós, e nós como igreja representando Jesus aqui na terra. O que isso significa para você? Só você vai poder responder essa questão. Eu posso dizer o que significa para mim. Para mim isso me traz um conforto muito grande. Muito grande. Saber que eu tenho dentro de mim uma porçãozinha de Deus me traz um conforto muito grande. Saber que esse Deus ouve as minhas preces e responde, às vezes com sim, às vezes com espere, às vezes com não.
Mas saber que esse Deus ouve minhas preces e responde, me dá um conforto muito grande. Eu sei, e posso testemunhar para vocês, de momentos de extrema aflição, onde esse Consolador consolou meu coração. Momentos de extrema dor, de uma dor muito profunda, você sentiu uma paz, que você fala, eu não sei de onde que vem essa paz, mas obrigado, Deus. No fundo eu sei de onde que vem. Num momento de muita aflição. Então, para mim, isso traz muito conforto, isso me traz muita esperança também. E isso deveria trazer esperança para todos nós. Isso deveria trazer esperança para o nosso planetinha, para as injustiças que acontecem aqui. Porque se cada um tiver uma fagulha de Deus dentro de si, na hora de escolher entre o bem e o mal, entre Jesus e o mal, essa fagulha vai te dar a direção, vai te incomodar. Se você pender para o outro lado, aquilo vai te incomodar. Então, sim, isso nos enche de esperança por um planeta melhor, uma humanidade melhor, uma cidade melhor. Basta a gente levar essa fagulhazinha de Deus para todas as pessoas. O dia que os nossos políticos, ou os nossos líderes, as pessoas que comandam a nação, tiverem esse tipo de vida no Espírito, tiver um pouquinho de Deus dentro do coração deles, verdadeiramente, esse país vai ser uma beleza. Uma beleza. A gente é muito rico. O Brasil é muito rico. Porque com um pouquinho de Deus dentro de você, você não consegue participar de uma corrupção. Você não se deixa corromper. Você não participa dessas falcatruas. Então, eu não sei para você, mas para mim isso me enche de muita, muita esperança. Eu gostaria muito que isso também contagiasse vocês com essa alegria, com essa esperança e com essa fé de que Deus realmente vive dentro de vocês. E que se você quer ouvir claramente a voz de Deus, a grande questão é, você precisa calar todas as outras vozes que você ouve na hora que você fica sozinho. A primeira é a da sua própria vontade. A gente que trabalha na área de aconselhamento, muitas vezes, mas muitas vezes, uma pessoa nos procura para obter conselhos, uma direção, uma luz, e nós nos comprometemos a orar junto e buscar uma direção, mas a pessoa chega para conversar, já está decidido. Ela só quer apoio, ela não quer descobrir um outro caminho diferente daquele que ela já escolheu. E aí, a gente não pode fazer nada, porque a escolha ainda está nas mãos das pessoas. Nem Deus, a não ser que Ele queira abrir uma exceção, mas se Ele deu a possibilidade de você escolher, Ele não vai interferir e falar, bom, a escolha é sua. Está sempre, a árvore do bem e do mal está sempre diante de nós. Então, a primeira voz que você tem que calar é a sua própria voz, seu desejo. Zera tudo, silencia. Na hora que você dobrar o seu joelho no seu quarto, silencia todas as vozes. Seus amigos, as coisas, as tentações, silencia todas as vozes e você vai se comunicar com o seu Criador. E vai ouvir a voz de Deus dentro de você e vai saber o caminho a seguir. Então, a minha oração é que essa palavra, talvez, de esclarecimento, não seja só conhecimento bíblico ou de nós mesmos, um pouquinho mais de conhecer de nós mesmos, mas que seja vida para vocês. Que essa compreensão se transforme em atitudes práticas, em busca de cada vez conhecer mais esse Deus. Busca de intimidade com esse Deus. Busca de intimidade com a igreja, com seus companheiros, comunhão com as pessoas que estão ao seu lado, porque juntos nós formamos o corpo de Cristo. Nós podemos fazer muita coisa juntos. Nós podemos influenciar todas as pessoas que estão aí fora e mudar a nossa nação. Podemos mesmo. Isso está gravado. Eu já falei isso algumas vezes. Nós podemos. Nós temos a opção de não fazer também. Mas nós podemos.
Então, que esse Espírito de Deus que habita em vocês, ou se tem alguém aqui ainda que não tem esse Espírito, que queira experimentar, que esse Espírito transforme as nossas vidas, a nossa comunidade e a nossa cidade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, obrigado, muito obrigado, porque Jesus morreu naquela cruz e quando Ele partiu, Ele deixou-nos o Espírito Santo para viver em nós. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu agradeço, Senhor Deus, porque esse Espírito nos dá direção, esse Espírito nos dá sabedoria nas decisões, esse Espírito nos dá vida, esse Espírito nos conforta. Então, a minha oração, Senhor Deus, e o meu desejo é que cada um aqui, Senhor Deus, possa viver essa vida de Cristo. Que cada um possa ter no seu coração essa fagulha do Teu poder, Senhor Deus, da Tua presença, e que isso, Senhor Deus, seja a direção de cada uma das nossas vidas, Pai. Porque nós sabemos, já por experiência, que os nossos caminhos não são perfeitos, eles nos levam muitas vezes a nos ferir, a nos machucar, mas sabemos que os Seus caminhos são os melhores para nós, então são esses caminhos que nós queremos, é seguir a Tua vontade, Deus. Então seja feita, Pai, a Tua vontade, assim na terra como nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero cantar o que vivo, quero viver o que canto, seja meu riso ou meu pranto, viver e cantar. Harmonizar os meus sonhos, poetizar minhas lágrimas e no contar dos meus dias com Deus me encontrar. Que meu canto seja a voz de Deus por onde for, verdadeiro e transparente como seu amor, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, conhece a sinceridade do meu coração. Que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em sua graça e em sua misericórdia transformar minha vida numa linda canção. Não quero ser poderoso, nem me entregar como um fraco, só estar com Deus na fraqueza e provar seu poder. Buscar a sua vontade, boa, perfeita e agradável, e em seu perdão a razão pra lutar e vencer.
onde for, verdadeiro e transparente como o seu amor, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, conhece a sinceridade do meu coração. Que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em sua graça e em sua misericórdia transformar minha vida numa linda canção. Uma excelente semana a todos. Semana que vem estamos aqui com o último capítulo dessa série. Deus os abençoe.